Então, beleza, então. Bora lá, então, vamos iniciar. Bora, com a graça de Deus. Tamo junto. Olha só quem nós temos hoje aqui presente. Arthur Gimenez, mais uma vez aí, batendo um papo muito bacana aí, trazendo experiências e também algumas técnicas aí de vendas também, que a gente vai bater um papo muito bacana. Arthur, é um profissional aí de mais de 20 anos de consultoria, palestras aí pelo Brasil inteiro. Arthur, quem sou eu para explicar um pouco mais ou falar para o pessoal aí de casa aí a sua experiência de vida aí? Me conta um pouco aí. Tranquilo. E mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Tranquilo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, trocando ideias, né? Distribuindo e compartilhando um pouquinho do que a gente aprende por esse caminho da vida, né? Que a vida é longa para muitas pessoas, né? Então eu tenho a sorte de ser jovem há muito tempo. Que bom. Então, 61 anos sendo jovem, então a gente tem bastante bagagem aí para compartilhar. Mas o Arthur é um cara como qualquer um outro, filho de pobre, filho de nordestino, carioca, e que há 24 anos está em Santa Catarina. Comecei minha vida profissional como querendo ganhar dinheiro, né? Porque a minha geração toda era muito incentivada pelos pais a ir buscar, vai buscar teu espaço, vai buscar tua condição financeira, vai buscar. Então, desde jovem, sempre com os exemplos do meu pai, da minha mãe, né? Que sempre trabalharam muito. Meu pai tinha 2 empregos. Meu pai trabalhava de 4 da manhã, meia-noite, todos os dias. Eu via meu pai só no domingo, meio-dia, porque ele foi dono de comércio, foi dono de tudo. Então, logo desde cedo, eu comecei a trabalhar. Com 13 anos, eu já queria me virar para ganhar meu dinheiro, porque eu não queria depender de pai para pedir dinheiro, né? Então, sempre trabalhei com atendimento e com vendas, que era o negócio do meu pai. Eu sou neto de comerciante, eu sou sobrinho de comerciante, eu sou filho de comerciante, eu sou irmão de comerciante, eu sou pai de... Ou seja, minha família inteira, né, tem vendedores, comerciantes, empreendedores. Então, eu sou de uma, como é que eu posso dizer, dinastia de vendedores, né? Mas que legal, um pouco que você já comentou também na palestra que você deu aí para a nossa equipe aí. E como surgiu essa questão de você ser palestrante? Eu sei que você trabalhava numa grande fábrica, você começou a se destacar, e aonde você começou, então, trabalhar e começar a ir e viajar esse Brasil inteiro. O que aconteceu nesse meio desse jogo aí, Arthur? Como eu estou te falando, a vida é um caminho que muitas das vezes, por mais planejado que a gente esteja, por mais que a gente tenha objetivos, ela vai te levando e te conduzindo para algumas situações que você tem que parar e fazer escolhas, né? Então eu sempre fui muito comunicativo, eu sempre digo o seguinte, que eu tinha vocação para ser padre, porque eu gosto de ajudar pela palavra, né? Não só pela palavra, mas também pelas atitudes e pelas ações. Então eu antes de vir aqui para Blumenau para gerenciar uma grande indústria têxtil, eu era representante comercial, e durante esse período inteiro e antes eu fui gestor. Fui gestor administrativo, fui representante comercial, fui gerente comercial. Em todos esses momentos, eu passava muito treinamento. Não é que eu dava treinamento, mas era de forma informal. Tu tinha que capacitar e colocar teus funcionários para trabalhar. Então, eu sempre estava dando treinamento de forma informal, não como profissional de treinamento. Entendi. Quando eu vim para Blumenau para assumir a gerência de marketing de uma grande indústria têxtil, eu comecei a visitar muitos clientes grandes e a gente tinha que dar treinamento nesses grandes clientes, não só treinamento técnico, mas também de motivação, porque a gente sempre acredita que todo treinamento, por mais técnico que seja, ele tem que gerar novos motivos, daí a palavra motivação. Então ele tem que gerar novos motivos. Então eu sempre fui um provocador. E essa minha provocação sempre gerou bons resultados, boas avaliações. E aí, quando eu saí da indústria têxtil, né, eu estava meio que, vou trabalhar com consultoria, com treinamentos, que eu fui. A consultoria não deu muito certo porque era só para mandar a gente embora. Aqui em Santa Catarina, naquele período que eu comecei, no início de 2003, né, tinha passado uma leva de consultores de São Paulo, do Rio Grande do Sul aqui, e os caras tinham prometido o céu e entregue o inferno para os empresários aqui da região. Então, o termo consultor estava extremamente prostituído e mal visto pelos empresários.
E aí, mesmo assim, eu até fiz ainda 2 consultorias, mas geralmente é para mandar representante comercial embora, equipe de comercial embora. E eu cheguei em casa, cheguei para minha esposa e falei assim, pô, Eliane, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero passar mais o resto da minha vida tendo que avaliar pai de família, mãe de família e dizer se ele fica ou se ele não fica. Eu quero fazer o contrário, eu quero ajudar essas pessoas a ficarem. Então, eu vou tocar na área de treinamento. E aí, o que tu acha? Pô, se precisar vender bala no sinal, a gente vai vender junto até isso acontecer. E aí foi 2 anos quebrando pedra, né? Porque você investir, sair de uma profissão de executivo, quando você tinha um salário razoavelmente legal, e eu ganhava bem, porque a indústria que eu trabalhava pagava muito bem. E como eu já tinha toda a canja de treinar grandes varejistas, grandes supermercadistas, tudo que você possa imaginar de grandes redes que trabalhavam com cama, mesa e banho, eu capacitei no Brasil inteiro. E todo mundo elogiava muito, aí eu comecei nesse vai, até que engrenou. Depois de 2 anos, o trabalho específico com educação corporativa, porque o que acontece? Grande parte dos palestrantes que você conhece, qualquer um que você vai conhecer, ele começa a ser palestrante como uma profissão paralela. Eu não, eu simplesmente abri mão de tudo para me vocacionar 100% à educação corporativa. Que é muito mais do que só palestra, né? Eu dou palestra, workshops, treinamentos, mas o forte, 99% é palestra. Que experiência bacana. Arthur, show de bola, a sua experiência de vida, a sua trajetória, na verdade, que você veio trazendo desde a fábrica, né? Que você trouxe até hoje aí, que show de bola. Arthur, vamos falar um pouco sobre... Eu sei que as pessoas que estão em casa, na verdade, elas querem entender um pouco também em relação à parte de técnicas, de erros, de melhorias dentro na área de vendas. É o objetivo de todo mundo, é querer entender e vender bem. Então hoje eu te pergunto, na verdade, Arthur, o que hoje um maior erro impede o vendedor não atingir os seus resultados hoje? Quando a gente fala de vendas, a primeira coisa que tem que ficar bem claro é que o espectro de vendas é extremamente gigantesco. Então, tem vários tipos de vendas, porque cada segmento tem como é que eu posso dizer assim, um formato de atendimento, né? Ou seja, B2B, você vende para outra empresa para consumo próprio ou para transformação, ou você vende para essa empresa para ele vender para um terceiro. Então, cada tipo de venda tem a sua especificidade, tem a sua particularidade, tem as suas dificuldades, né? O que eu acredito que a maior dificuldade hoje para o profissional de vendas é a capacidade dele compreender que vender não é fácil. Então, a primeira coisa que ele tem que botar na cabeça é que vender não é fácil. Pode até vender uma vez é fácil, vender 2 vezes é fácil, mas viver de vendas é muito difícil. Porque com o tempo, não é só mais vender um... A gente sempre escutou isso na faculdade, você deve ter escutado, quer moleza, vai vender Coca-Cola. Porque todo mundo acredita que vender Coca-Cola é fácil. Não, vender Coca-Cola, vender uma caixa, vender um pallet, vender um caminhão de Coca-Cola, pode ser até razoavelmente fácil. Mas o vendedor da Coca-Cola tem que vender 70 caminhões por dia. Então, não é só. Então, toda venda tem sua particularidade, a sua dificuldade, e aí você tem que levar em consideração o nível de necessidade do profissional. Que quando a gente começa como representante comercial, por exemplo, eu quero ser representante comercial. Se tu não tiver 6, 8 meses de caixa guardado em casa para manter os custos de se investir em criar uma carteira de clientes, conhecer um pouco como é que funciona o segmento que você está entrando, ter domínio do produto que você vende, cara, no terceiro mês você já não tem grana para bancar a tua estrutura e acaba desistindo, acaba não perseverando. Foi o que aconteceu comigo. Antes de me tornar executivo dessa grande fábrica, eu fui representante comercial. Eu era gerente comercial de uma grande transportadora. Então, estava habituado com no final do mês o meu salário, o meu bônus por atingimento de meta, mas aí não. Surgiu a oportunidade de ser representante comercial, aí eu peguei toda a grana que eu tinha para comprar um carro, uma linha telefônica, um fax. Naquela ocasião, eu tinha que ter uma linha telefônica, era o preço de um carro. Então, já me capitalizou. Então, eu tive que comprar um fax, era um dinheiro assim, meu Deus do céu, naquela ocasião. Então, era tudo muito caro. Então, a rescisão que eu recebi da transportadora, que eu era gerente de transportadora, eu peguei quase que investi tudo para comprar o carro e fazer comprar um telefone, fixo e o fax. Porque era pré-existência, abri a empresa. No terceiro mês, minha grana acabou. Minha grana acabou e eu não estava recebendo comissão para bancar.
Então eu trabalhei até receber a próxima comissão, cara, eu digo para todo mundo, eu almoçava todos os dias café com leite e pão com manteiga, porque eu não tinha dinheiro para almoçar na rua. Cara, o que me chamou a atenção, Arthur, que você acabou de falar, para você que está querendo começar nessa fase ou nessa área aí de vendas como representante comercial, hoje, pela experiência que nós temos aí do Arthur, hoje, de 6 a 8 meses, você precisa ter caixa para você engrenar no mercado primeiro. Isso se a empresa não te der uma carteira para você trabalhar. Se você der uma carteira para trabalhar, talvez facilite um pouco. Mas olha só que informação importante isso aí. Porque muitas vezes as pessoas saem, eu vou vender, amanhã já estou ganhando bastante. Representante comercial ganha muito, vai ser facinho, o produto é bom, é mole. Cara, não tem venda fácil, cara. A venda se torna fácil com o nível de dedicação que tu coloca no que tu faz. Aí ela pode até se tornar fácil, né? Porque você vai conhecer o cliente, vai conhecer o mercado, vai conhecer a concorrência, vai conhecer bastante de produto. E aí, em função de tudo aquilo que você agrega de ativo profissional, torna a venda infinitamente mais fácil. Mas não é fácil. Na maioria das vezes, vender é muito difícil. Mesmo você tendo bom relacionamento com o cliente. Mas como eu estou te falando, os 3 primeiros meses como representante comercial, o dinheiro acabou e eu tinha que estar prospectando e vendendo com um faturamento médio de 120 dias para receber, então era 4 meses para receber, verdade, e eu não tinha grana, então o último mês e o penúltimo mês antes de entrar a comissão foi café com leite, pão na manteiga e eu estava amarelo. Mas aí, olha só, Arthur. Eu perseverei porque eu enxerguei que era uma grande oportunidade da minha vida. Que legal. Porque vender, mais do que nada, é persistência. Se você não for persistente, Arthur, você não vai ter sucesso em vendas. Falando em persistência, como é que você transformava o não que você recebia numa grande motivação para a próxima venda? Cara, isso é difícil. Para quem realmente não incorporar, que realmente vai ser um vendedor e botar a pasta debaixo do braço e ir para a rua, é muito não que você leva. Como é que você transformava esse não em uma motivação próxima? Não tem mistério. Não, tu aprende a lidar com ele no dia a dia, tomando porrada, levantando e enfrentando, né? Só que tem algumas coisas que a gente só aprende com a maturidade. Quando a gente é jovem, muitas das vezes a gente não aprende isso tão rápido, né? Mas assim, as oportunidades, na maioria das vezes, elas vêm disfarçadas de quê? De problema, dificuldade, de desafio. E você tem que estar com o teu ponto de vista ajustado para o ambiente que você está. Se você está num ambiente de venda, é um ambiente extremamente competitivo. Então você tem que estar com a visão ampliada para ver todas as perspectivas que estão se mostrando para você. Então, muitas das vezes, aquela dificuldade pode ser o desafio para você, né? E eu tenho vários exemplos de dificuldade. E meu pai sempre falava assim, filho, pobre não pode dar errado. Olha só que eu escutar, tu imagina um garoto de 10 anos, com pouco discernimento, escutar de um pai dizer assim, filho, pobre não pode dar errado. Ou seja, ou tu faz acontecer, ou tu está ferrado. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, quando eu estava na vida de representante comercial, né, que foi a última como vendedor. Cara, muitas das vezes eu não estava longe da meta, eu pegava foto da minha esposa, da minha esposa, do meu filho, botava no painel do carro, e eu olhava para mim e dizia assim, cara, tu não pode fracassar, cara. Olha só. Tu não pode voltar para casa derrotado. Por pior que tenha sido o dia, cara, tu vai ter que encontrar um jeito. Esse cliente não quer, mas o outro vai querer. O que tu aprendeu com esse não? Por que tu recebeu o não? O que tu falou ou deixou de falar? O que tu mostrou, deixou de mostrar? Por onde tu começou a argumentação? O que tu não ficou sabendo do cliente antes de entrar na conversa com ele? Quais são as informações? E hoje, com a tecnologia, naquela ocasião não tinha tecnologia, mas hoje com a tecnologia, quando a gente meio direcionando aqui vendas para representante comercial, que é o segmento que eu mais atendo, é representação comercial ou varejo, né? Uhum. Mas para você que não é de representação comercial, para você entender. Então, hoje, o representante comercial, ele está municiado de uma infinidade de informações. Ele tem hoje num sistema tudo, o quanto o cliente comprou, quanto não comprou, o que vendeu, o que não vendeu, ticket médio, ele tem tudo. Então, na hora que você vai agendar a visita, você já vai muito mais bem preparado para ter sucesso, né? Somando com aquilo que eu falei antes, né? Você tem que conhecer de mercado, concorrência, você tem que saber do negócio do cliente, que hoje o foco é no foco do cliente. Você tem que entrar dentro do cliente para ajudar ele a resolver o problema que ele tem. E não substituir, que durante muitos anos, né, a gente transferia o produto do nosso estoque para o estoque do cliente e estava resolvido o nosso problema. Hoje não é mais assim.
Você tem que transferir do teu estoque para o estoque do cliente e ajudar ele a performar, a transformar aquilo em dinheiro, a transformar aquilo em vendas, a transformar aquilo em sucesso, em prosperidade. O profissional, representante comercial e até mesmo o profissional de varejo que não tiver comprometido em fazer o cliente ter o maior sucesso com o investimento de tempo e de dinheiro que ele está botando na tua frente, né? Tanto é que eu digo, você não tem que ter pena de cliente, você tem que ter respeito ao seu cliente. Então você não tem que ter pena, você tem que ter respeito ao seu cliente. Uma aula de vendas que nós estamos aqui, de habilidades. Olha só, outra coisa também, me chamou muita atenção, que as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas gostariam de entender, Arthur, quais são as habilidades. Eu não sei porque se isso é um dom, muitas vezes dizem que é um dom eu ser vendedor, ou eu posso aprender essas habilidades para ter sucesso na área de vendas. No teu ponto de vista, o que realmente a pessoa, um vendedor, precisa desenvolver nele para realmente ser um vendedor de sucesso? As características e habilidades de um bom vendedor, elas são inúmeras, né? Mas eu tenho vários exemplos nesses 40 anos de vendas de gente que não sabe falar e vende bem, de gente que não sabe se comportar e vende bem, de gente que sabe se comportar e não vende bem, de gente que sabe falar e não vende bem. Então não tem uma fórmula exata, isso é muito relativo. Mas tem alguns conceitos que são muito importantes. Comunicação, saber lidar com as pessoas, né? Conhecer bastante do você, estudar. Hoje não dá mais para ser um profissional da área comercial se você não estudar. Você tem que estudar o mercado, o perfil de cliente, você tem que estudar o produto que vende, você tem que estudar a concorrência, você tem que saber. Então, conhecimento é muito importante, né? E comportamento. Você tem que estar preparado emocionalmente para lidar com o que a gente conversou anteriormente, com o não, né? Eu sempre digo o seguinte: ponto de vista. Tem uma estatística que diz que no varejo, um vendedor, para conseguir um sim ou efetivar uma venda, ele leva em média 7 nãos. Né? Então, o profissional... Isso é uma estatística, né? Que diz que um vendedor de varejo, dependendo do varejo, porque tem varejo que vende muito, varejo de alta demanda não tem essa... Por isso que a gente tem que sempre levar... Vendas é algo muito amplo e relativo. Então, grande parte dos varejos, eles têm em média 7 nãos para cada sim. Então, um cara despreparado emocionalmente e com ponto de vista errado, depois do terceiro, quarto não, ele já está fraquejando, ele já está querendo desistir. Não, isso não é para mim não, eu não quero não. É igual o representante comercial. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o quarto mês não teve sucesso, não bateu, não vendeu o suficiente para bancar a sua despesa e para viver, ele já começa a perder o ímpeto, ele já começa a perder a esperança, o entusiasmo, né? Mas aí, se você estiver preparado, é o que eu sempre digo, o cara preparado é o seguinte, o vendedor preparado. Ele toma o primeiro não, ele vai, o segundo, terceiro, quarto, quinto, quando está no sexto não, ele já está assim, ó. Yes! Aí o cara chega, mas por que, cara? 6 não é, porque só falta 1, são 7. Depois do 7 eu vou vender, eu vou tirar uma venda. E o vendedor, ele tem que estar motivado pelo que ele tem de sucesso, e não pelo problema. Vender é lidar com não e tentar conseguir o maior número de sims. Né? Ou seja, esse é o grande barato. Então, cara, eu digo o seguinte, segredo de vendas, para a gente simplificar, respeito, atenção e educação. Você quer ser profissional de venda, você tem que desenvolver essas 3 habilidades. Respeitar todos sem distinção, educação com todos sem distinção e atenção sem distinção. Muitos dizem que você tem que ser persuasivo, você tem que ter curso de PNL. Tudo isso agrega. Agrega, mas não é o... Não é só isso, é mais isso. Então não tem uma receita. Então você que não tem todas essas habilidades, essas competências, você pode se tornar um bom vendedor? Pode. Começa. Tudo na vida é prática. Começa. É igual palestrar. Palestrar, dizem que... Você tem que ter habilidades para ir no palco, né? A coisa que mais as pessoas têm medo é falar em público, né? E eu digo que é questão de treino. Você pode pegar a pessoa mais tímida do mundo. Se eu falar com ela meia hora o que ela tem que fazer, daqui meia hora ela está lá no palco fazendo o que ela está fazendo a palestra e enfrentando o medo dela, porque eu vou dar para ela o caminho, cara, né? Ou seja, por quê? Por que você está com medo? Qual é a tua insegurança? Aí a primeira coisa que a gente fala, o que é que tu domina? Qual é o assunto que tu domina? Começa pequenininho, faz palestra para os teus amigos, faz palestra na tua casa, com domínio, com coisas curtas. A partir do momento que tu domina aquilo, tu amplia, melhora, bota mais público. Facilita e aí vai aprendendo a tomar porrada, acertando, errando, aí a tua postura de palco. Aí tem uma série de habilidades e competências
que você só vai adquirir praticando como vendas. Show de bola. Vender é prática. É ir para a rua. Ir para a rua e vender. E sempre analisar o que eu fiz hoje. O que é que eu poderia ter feito melhor? O que é que eu poderia ter falado a mais ou a menos? Porque muitas das vezes você perde uma venda porque falou demais, né? É verdade. Então é isso. Isso eu também aprendi. Quando o cliente fecha o contrato com você, fecha a pasta e vai. Porque talvez uma palavra após o fechamento do contrato, você pode desvender a sua venda. Exatamente. O contrato está aqui, o pedido está aqui. Marcamos a próxima visita para quando? Porque eu sempre digo o seguinte, bom vendedor, quando ele fecha uma venda ou quando ele fecha uma visita, ele já tem que deixar pré-agendada a próxima. E outra coisa, mesmo que não tenha vendido, você pode vender alguma coisa para o cliente. Você, por exemplo, vende uma xícara. Olha que xícara bacana. Você que ainda não tem um contador de primeira linha, ó, visita o site aqui e vai ver. Não foi então, combinado isso aí, não foi combinado isso aí. É o jabá. Então, o que a gente faz? A gente sempre diz o seguinte, você visitou o cliente, ele não comprou nada de você, você pode deixar alguma coisa vendida para ele. A expectativa, uma esperança, uma nova possibilidade, um desejo futuro. Então, um bom vendedor, mesmo que ele não tire um pedido efetivo de serviço ou de produto, ele pode deixar no cliente um pedido para frente. Legal. Né? E sempre contratado com o cliente a questão de quando eu volto, quando marcamos a próxima, quando teremos novamente a oportunidade de conversar sobre negócio, fazer bons negócios. Legal. E já deixa aquilo... Deixa engatilhado para a próxima chegada. Já anota na agenda, porque hoje ninguém quer mais atender ninguém. Ô Jackson, ninguém quer mais atender ninguém. Depois da pandemia, ninguém quer atender mais ninguém. E eu tenho batido na tecla. Você é empresário, você que tem departamento de compra, empresário que não atende representante, vendedor, está perdendo muita oportunidade. Porque muitas das oportunidades que os bons representantes, que os bons vendedores têm, ele vai trocar ali no olho do olho com você. E se você não atende a equipe de vendas, os representantes, seus fornecedores presencialmente, você pode estar perdendo um monte de grana. Ah, mas eu não tenho tempo. Não ter tempo é desculpa para quem não está planejado. Quem sabe se planejar vai avaliar quem são os fornecedores relevantes, quem são os profissionais relevantes, vai ter sempre um espaço para novos fornecedores para ouvir, porque você tem que estar olho no olho para saber o nível de qualidade do profissional que está na tua frente. Então, entrou na veia agora, né, Arthur? Mas é a realidade do negócio. E realmente, eu vejo isso acontecendo também, exatamente o que você falou. As pessoas não querem mais sair de casa porque é muito mais fácil você trabalhar de casa. Mas eu ia te fazer essa próxima pergunta. Qual a importância de você estar presente no cliente? Você acabou de responder essa pergunta aí. Arthur, uma questão que também muito vem à tona sempre quando você vai num cliente e o cliente ele argumenta porque o teu preço sempre está muito caro. Sempre. Está muito caro. E está muito caro. O que você tem em relação a falar isso? Eu sempre olho assim. Quando o meu cliente vem negociar comigo, eu não negocio o preço. Eu mostro os meus valores que eu tenho em relação aos meus trabalhos e meus serviços. O que você tem... Eu digo o seguinte, experiência em relação a isso. É o seguinte, é que tem cliente que é para preço, tem cliente que não é para preço e você tem que descobrir qual é a característica daquele cara. Tem um cara que você vai tirar o pedido para ele nem pergunta qual é o valor do produto, porque se o teu produto gira, se o teu produto resolve, se o teu produto atende, se entrega, porque a relação de que o produto é bom, tem qualidade, é específica de cada pessoa. Isso é empresa. Tem produto que o cliente avalia que é bom porque entrega no dia, porque entrega no prazo. Tem cliente que entrega quantidade. Cada cliente avalia de um jeito. E tem um cliente que é abutre, que ele só compra carniça, ele só quer o primeiro preço. E para esses clientes você tem que montar a estratégia de visita para o cliente que compra primeiro preço. Você primeiro tem que avaliar. Isso é bom para a empresa que você representa e que você vende? Se é bom, beleza. Então vamos montar a estratégia para vender para esse cliente que quer comprar primeiro preço. Agora, se ele não é esse cliente, ou seja, foca no que você está falando. Quais são os meus diferenciais? O que eu resolvo? Como eu resolvo? Porque na maioria das vezes o cliente não quer o menor preço, ele quer o melhor preço. E o melhor preço é diferente do menor preço. O melhor preço para o cara é o que vende, é o que gira, é o que resolve, é o que soluciona. O cara não quer saber se esse microfone aqui custa R$1.000 ou R$2.000. Ele quer saber o seguinte... No final do podcast, a qualidade do som, as pessoas vão elogiar? 1.500, então valeu. Agora, se eu paguei R$1.000 e no final do dia, ou no podcast, sai chiado, cara, custou, não valeu? Então, preço é muito relativo. O cliente,
ele quer o melhor preço e não o mais barato. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Na maioria das vezes, você profissional, não vai ter o produto mais barato. Mas aí, através da tua postura, do teu posicionamento, da forma como tu age, do que tu entrega mais do que o produto ou serviço para o cliente, tudo isso está fazendo parte do pacote. Então, o grande barato é que eu sempre digo, que eu tenho planejado, é que sim, o profissional de venda ele tem que se posicionar. Primeiro, ele tem que mostrar para o cliente quem ele é. Que ele é um profissional que está ali para respeitar o cliente e ajudar o cliente. Primeiro, é isso. A maioria não tem essa postura. Então, é só mais um querendo arrancar o dinheiro do cara. Então, quem ele vai comprar primeiro? Então, depois do posicionamento é a postura. Depois da postura é o nível de comprometimento que você tem para resolver com o cara. Prometeu que vai fazer? Faz. Prometeu que vai entregar? Entrega. Prometeu que vende? Vende. E é assim que funciona. Legal. Então, eu sempre digo isso. Eu vendi, por exemplo, a AGTEX Etiqueta, né, que é uma empresa aí que está no mercado aí vendendo etiqueta para o Brasil inteiro. Aí, que, de repente, você que trabalha com confecção, com calçado, ainda não conhece, agenda uma visita com alguém da AGTEC que você vai ver. Os caras conhecem tudo, eles estudaram de moda, eles estudaram de calçado. Então é o representante comercial que vai chegar na tua empresa e ele não vai só falar de etiqueta, ele vai falar de negócio, do que vai te ajudar a posicionar o teu produto de forma diferenciada com essa etiqueta, com aquela etiqueta, com esse produto, com aquele produto. É assim que funciona. Então, se você não tiver esse diferencial para agregar no pacote de vendas, você só vai ter preço. Vai discutir preço. Só vai discutir preço. Primeiro preço. E tem o cliente que é bom. Tem indústrias que vivem de vender primeiro preço. Eles aprenderam a lidar com esse tipo de cliente que não está importante, não tem nenhuma importância com marca, com qualidade, ele fica preço. Eu quero comprar 1,20, pronto. Aí tu tem que fazer trabalhar isso aí, tem que fazer a engenharia reversa, para mim vender a 1,20 com lucro, quanto é que tem que ser o custo, e tu vai lá e oferece pro cara. Te entregar, e o cliente, pronto, é isso. Que legal. Arthur, hoje a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala aí de chatbot, a gente fala de tecnologia. Do teu ponto de vista hoje, Arthur, a tecnologia, ela vem para complementar ou talvez pode chegar ao tempo de substituir o vendedor? Essa é a pergunta que todo mundo faz, porque está essa onda grande aí, todo mundo falando de inteligência artificial. Hoje, você com experiência de mercado Brasil inteiro até internacional, o que você diz em relação a isso? Os modismos, né? Os modismos, tem aí agora, todo ano, início de ano, tem a NRF, que é a Feira do Varejo nos Estados Unidos, e os caras, os consultores e a galera de marketing vem lá com uma série de tendências, e a gente já viu um monte de tendências que vieram, que era, ou você entrou, e não rodou, não girou, não funcionou. Eu digo o seguinte, que a tecnologia, cara, ainda tem muito para evoluir, é uma ferramenta indispensável para os representantes, para os vendedores, principalmente inteligência artificial, que ela dobra de competência a cada, sei lá, era dias, agora possivelmente a cada hora ela dobra de competência. E é um universo ainda que não foi explorado pelas áreas comerciais e pelos profissionais de vendas, como podem e devem ser explorados. É ilimitado o que você pode ganhar explorando tanto as ferramentas digitais quanto a questão da inteligência artificial, que é a última, como é que eu posso dizer assim, coqueluche do mercado, né? Uhum. Ela veio, cara. Então, hoje você tem dificuldade, você precisa vender para um cliente. Você vai no chat GPT, que é o mais simples, é o que é mais usual, você, por voz ou por escrito, né? Você vai por voz lá, cara. Eu tenho um cliente para atender, o cliente é de moda, ele já está casado com a marca tal, eu preciso, meu produto tem um diferencial disso, tem um preço 10% mais caro. Eu queria que você me ajudasse aqui com 5 sugestões de abordagem para esse cliente. Como eu faço para me tornar... O chat GPT vai te dar 5, 10, aí você pode... Tá, mas eu não gostei, eu quero mais 5, ele vai mais 5. Não é que ele vai te dar a solução completa, a inteligência artificial, mas ele vai expandir a tua perspectiva, as tuas possibilidades, vai agregar o que você já sabe, o que você conhece, a tua experiência, a tua vivência, né, o teu calor de mercado, e vai contribuir de forma significativa. O que eu digo é o seguinte, quem não começar a lidar com tecnologia na área comercial vai ficar muito para trás.
eu ia dizer isso agora, talvez ficar fora do mercado, tudo bem, é uma situação, mas só que vai ficar para trás. Ele não vai ficar fora porque tem relacionamento, tem uma série de coisas que conta no pacote de vendas. Mas que está chegando uma garotada nova, como eu falo para você, eu trabalho com treinamento, eu treinei mais 330 mil pessoas presencialmente. Dessas 330 mil pessoas presencialmente, eu já treinei fácil, uns 25 mil representantes comerciais. E o que a gente vem notando é que a característica do representante comercial vem mudando assim drasticamente. Antigamente eram profissionais que com pouca escolaridade, a maioria não tinha curso superior, né? E hoje não, você vê o nível de representante comercial, grande parte dele com curso superior, gente que entende de tecnologia, está vindo uma garotada nova aí, as mulheres estão vindo para mostrar porque vieram, agora, com tecnologia, com nível de conhecimento tecnológico gigantesco. Então, para você que está desatualizado, que está desmotivado, que acredita que só relacionamento é o suficiente, pode ser que você esteja perdendo venda. Eu não vou dizer que você vai deixar de estar no mercado e que você vai deixar de ganhar dinheiro, mas você poderia estar ganhando mais usando o que o mercado está disponibilizando. Olha só, que legal. Então, quer dizer que hoje, no teu ponto de vista, ela veio para ser um complemento realmente nas vendas para te ajudar. Eu ia te falar agora, hoje, eu ia te perguntar, na verdade, uma técnica infalível. Eu sei que o ChatGPT que você mencionou aqui, ele vai te dar várias formas de você fazer fechamento e ter sucesso na venda. Hoje, qual que você considera aí uma técnica infalível na hora da venda aí? Existem várias. Você tem alguma aí de... Se eu tivesse essa resposta, eu era um dos caras mais ricos do mundo, cara. Porque tenta imaginar as empresas, a primeira coisa que eu ia fazer, cara, eu vou dar o treinamento a fazer a palestra na tua convenção de vendas e vou te dar uma dica que todo mundo vai vender para todo cliente. Aí eu tava aí que não tem uma resposta simples, única, seria muita pretensão minha. Com 40 anos de venda, com toda a porrada que eu já tomei, com um universo de profissionais que assim, ó, nessa profissão de palestrante, cara, tem um negócio que é enriquecedor, cara. Eu lido com os melhores profissionais de vendas que você possa imaginar. Com os melhores diretores, com os melhores gerentes de marketing, de vendas, de trade. Cara, eu trabalho com uma galera, cara, sensacional, cara. Os caras que muitas das vezes sabem muito mais do que eu. Mas o meu papel como educador é estar ali aprendendo, né? Porque a gente vai para contribuir, mas a gente também está para captar. Porque o palestrante ele é como se fosse uma antena parabólica, que ele capta tudo que está acontecendo no ambiente, trabalha aquilo para transformar em informação de qualidade e relevante para entregar para os clientes, para a sua audiência, né, para os participantes dos eventos, de forma bem condensada para o cara tirar o máximo. Então, eu acredito o seguinte, não tem uma forma implacável. Eu acho que a principal coisa na venda é passar credibilidade, é honestidade, cara. É uma coisa ser hoje sincero, que... Né? Eu nem sei se ser sincero é o mais importante, que muitas das vezes você sendo sincero, você perde a venda. Eu acho que você tem que passar credibilidade. A pessoa tem que segurar na tua mão e ver, porra, esse cara... essa pessoa é de palavra, ele tem que olhar no teu olho, ele tem que olhar na forma como você se veste, como você fala e dizer assim, cara, eu vou dar para ele o meu tempo, eu vou dar a minha verba de compra. Eu acho que é isso. E credibilidade é como eu falei, é posicionamento, é como tu se posiciona, a tua postura. Quando você chega na frente do teu cliente, ou quando o cliente chega na tua loja, na tua frente, como é que você trata ele? Você levanta para atender o teu cliente? O que a gente mais vê, cara, o cara não levanta da cadeira, está na concessionária lá, chega o pessoal a comprar, né? O vendedor do jeito que tá, ele fica lá, cara, levanta, parabéns, que bom, cara, que legal que vocês vieram, que independente da roupa que esteja vestindo. Minha filha foi aqui numa concessionária da Volkswagen, aqui em Blumenau, minha filha e meu genro, de bermuda e chinelo de dedo, havaiana. Minha filha queria comprar um carro zero. E chegou na concessionária, simplesmente, isso a gente escuta sempre, pô, toda a vida é a mesma coisa. Isso não faz muito tempo, não, faz 7 anos atrás. A minha filha, cara, eu queria ver qual era o carro? Polo. Eu quero ver um Polo, eu quero comprar um Polo que eu estou andando passando marcha, eu quero um automático agora. Aí o cara nem levantou da cadeira, ele falou, tem aquele, vê lá qual que você gosta mais. Foi desse jeito, cara. Caramba. A minha filha entrou nos carros, viu tudo e saiu de lá e não comprou. Aí foi na outra... Ela encontrou um consultor de venda. Aí encontrou um cara com tesão de vender.
aquele cara que respeita, né? Respeita, atenção e educação a todos. Ele pegou aqueles 2 garotos e não fez nenhum tipo de discriminação. Ele está ali para atender, para vender, cara. Se vai comprar ou se não vai comprar, é outros 500, mas eu vou dar o meu máximo. Diz que chegou, cumprimentou os 2 garotos, mostrou, ó, cara, tu quer o Polo? Não tá, mas deixa eu te mostrar a linha inteira. Aí foi lá do carro mais top da Volkswagen na ocasião, o Tiguan, mostrou tudo, ó, e tem esse, vamos fazer o test drive nesse aqui 1.6, no turbo. Botou, minha filha foi lá e comprou à vista. Minha filha tinha 24 anos, mas tinha um dinheiro para comprar à vista, ela comprou à vista. Ela encontrou Então, isso quer dizer o quê? O vendedor da anterior, ele não tinha competência, ele não sabia? Não, ele não estava conectado com respeito, atenção e educação. Não tem uma fórmula exata para vender. Possivelmente conhecia mais de carro do que o outro, conhecia mais do mercado de veículo mais do que o outro, mas não tinha o posicionamento e a postura que na ocasião necessitava. Então, que legal. Olha que baita experiência aí. Arthur, hoje... Vamos fazer de conta que... Não vai me fazer só pergunta difícil aqui que eu não sei responder. Mas faz umas perguntas que eu consiga responder aqui para a audiência. Eu estou arrepiado a aula que você está dando para nós. Essa é a verdade, Arthur. De verdade, tá? Estou te falando de verdade. Arthur, a pessoa que quer se tornar um vendedor de sucesso, dá os conselhos para essa pessoa. O que essa pessoa precisa ter para se tornar um vendedor de sucesso? Cara, assim, tem várias... Eu sei que você já falou um monte. Para quem assistir aí esse bate-papo aqui, vai tirar muita ideia. Então, a primeira coisa é gostar de gente, entender de gente, estudar bastante, e foco, disciplina. Olha quanta coisa, hein? Disciplina e uma perseverança, assim, gigantesca, porque você tem que acreditar. Quando você acredita no que tu vende e o que tu vai transformar a vida da pessoa com que você está entregando, seja um serviço, seja um produto, você fica super-homem. Tem até uma história que eu sempre conto, e eu sempre conto essa aqui, que ela é fantástica, ela me marcou. Uma não, 2 histórias super marcantes. Eu fiz um evento dentro de uma feira, de uma grande feira texto, e a gente fez mini sessões de cinema que eram treinamentos de 40 minutos dentro. E aí foi um sucesso no stand do cara. Os lojistas vinham e, lotavam o local, e aquilo foi sucesso. Aí eu falei, cara, isso é um produto, eu posso transformar isso a nível nacional. E aí eu não conseguia agendar com o diretor comercial. O diretor comercial nunca tinha tempo para me atender, nunca podia me atender, nunca era hora para me atender, e aquilo, se você não está preparado, com a postura correta, com a cabeça correta, você ia botar que é o cara que é um babacão, o cara que é um folgado, o cara que é um snob. Não, eu peguei essa objeção de não me atender e coloquei, eu que não estou sabendo chegar no cara, eu que não estou sendo atrativo aos olhos dele, eu que não estou conseguindo ser relevante na agenda dele. E aí o que eu fiz? Eu gravei com outro cliente que eu já tinha feito o projeto, as perguntas básicas que eu acreditava que ele iria me fazer sobre o projeto, e aí fui para um outro caminho, ampliei a perspectiva, dei de frente com um problema. O que eu fiz? Me afastei, ampliei perspectiva, vi todas as possibilidades, quais eram os pontos de conexão com quem eu queria, porque muitas das vezes a venda, você não vende para quem está decidindo a compra, para quem está influenciando a compra. Então eu fui ver quem poderia influenciar esse cara a me atender. Então eu fui no diretor comercial dessa grande empresa, mostrei o vídeo, o cara gostou, uma semana depois eu estava sentado com o diretor comercial da empresa e vendi 300 palestras para os caras. Treinei 36 mil pessoas no Brasil inteiro. Caramba, Arthur. E o segundo, que foi assim, foi agora recente, uma grande indústria que é a referência no segmento, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com pequenas empresas, convenções de vendas para pequenas empresas e grandes empresas. Essa é líder de mercado. Os caras me chamaram lá que eles queriam fazer uma convenção de vendas de 2 dias, e em um dia ele queria vender 1 mês de faturamento por telefone. Só que os representantes comerciais é tete a tete, visitando pequenos lojistas para vender, tirar pedido de 10, 15 mil reais para esse segmento é um pedido grande. Só que é um produto de grande giro. E aí montaram toda a estrutura e eu fui para trabalhar, cara. Em 7 horas de ligação, foi vendido 29 milhões de reais de produto. 3 milhões e 600 de um produto que os representantes não sabiam, nem os clientes sabiam. Então a gente montou toda uma estratégia de abordagem
como vender, por que vender. Os representantes aplicaram aquilo e venderam 13 milhões e 600 mil de um produto que nem eles sabiam, nem o cliente sabia. Compraram só no quê? Na postura, no posicionamento, na confiança e no relacionamento do representante. Olha só. Então, cara, você tem que gostar de gente, entender de gente, estudar pra caramba, conhecer o produto, ter resiliência para lidar e não desistir da sua verdade. Se o que você tem para vender, você acredita que é bom, vai atender e ajudar o cliente a ganhar dinheiro, a resolver o problema dele, essas são as características que você precisa ter. E paciência. Caramba. Porque alguns vendedores conseguem deslanchar rápido e rapidamente chegar a bons níveis de venda, e tem outros que demoram um pouco mais, em função da característica, do tempo, do momento, porque às vezes a pessoa está com muita vontade, mas está passando por um problema em casa, com família, porque não dá para você desconectar o profissional da pessoa, né? Casa, então tudo isso influencia. Tenta imaginar um vendedor que está com problema em casa, com casamento, com de saúde de um filho, da esposa, da mãe, e ele ainda tem que ir para o mercado e performar. Né? Então é muito difícil. Então por isso que eu não queria julgar profissionais nem receitas prontas. Tem um monte aí de gente nas redes sociais dizendo que vai te ensinar em uma semana a ser vendedor, a triplicar de... Cara, tô cansado de conversa fiada, meu irmão. Eu sei, cara, vender é difícil, prosperar é difícil. Tem alguns caminhos que eu posso te dar, alguns atalhos que vai te ajudar, mas fazer o resultado, como os caras dizem que vão fazer, aí não dá. Eu não tenho essa coragem, possivelmente seja por isso que eu não estou tanto nas redes sociais, porque eu não quero estar na rede social para prometer o que eu não vou entregar. O que eu prometo nas minhas convenções, eu entrego. Que legal, Arthur. Tu tens uma frase que tu deixa para a tua equipe, para as pessoas, para quais, os teus alunos, para quem você leva essa experiência toda? Você tem algum lema, uma frase? Eu tô adotando uma que é sensacional, cara. Essa frase, depois que tu escuta ela, tu nunca mais vai ser um mimizento, vai ficar arrumando desculpa na tua vida, vai querer arrumar culpado, que o mundo me deve, o governo me deve, o patrão me deve. Essa é a dica sensacional. Estão preparados? Até eu tô na expectativa aqui. Te vira. Mas é verdade, eu dei risada, mas só que é verdade. Te vira, meu irmão. Eu te dei todas as possibilidades para ser um... Cara, não tem nada pronto, cara. Na vida, é assim, eu sempre digo o seguinte, o ponto de partida de cada ser humano é diferente. A gente não escolhe a família que nasce. A gente não escolhe. Então, eu nasci numa família pobre, então eu vou começar de uma escala, de um degrau muito mais baixo do que um cara que nasceu numa família já bem estruturada ou rica. Teremos os mesmos problemas? Não. Então serão problemas e atitudes e comportamentos diferentes que nós teremos que ter para chegar, né? Ou seja, quem está começando de mais atrás vai ter que se esforçar mais, vai ter que estudar mais, vai ter que se empenhar mais, vai ter que entregar mais, vai ter que suportar mais. O daqui, muitas das vezes, ele não vai precisar isso, mas vai estar com a mente frágil. Qualquer coisinha, qualquer dor de barriga, ele vai lá para baixo. Então não tem essa, cara. Então a melhor dica, cara, é assim, ó. Tu enxerga, tu anda, tu se alimenta, tem papai e mamãe para te ajudar ainda, cara. Te vira, cara. Vai criar o que é teu. A gente vê garoto de 13 anos aí milionário e vê cara de 50 anos começando a vida, 70 anos, reiniciando, reempreendendo, começando um negócio com 70 anos. E aí a gente também escuta um monte de gente aí, não dá, não posso, não quero. Não tem receita mágica. Tem que ver. Eu digo sempre o seguinte: não é o quanto você ganha, é o quanto tu suporta que ganha o jogo. Caramba. É o quanto tu suporta de porrada é que vai dizer se tu vai ficar no jogo ou se tu não vai ficar no jogo. Que top. Arthur, eu sei que se a gente continuar nosso bate-papo aqui, nós vamos ficar aí a tarde inteira conversando com dicas, trocando experiência. Estamos quase chegando aí ao final, Arthur, mas eu estou curioso em entender um pouco. Eu não conheço a sua palestra ainda, mas na próxima eu quero um convite que eu quero participar. Fiquei sabendo, eu só vi aí uns vídeos pequenos, eu vi sobre uma palestra tua que está fazendo sucesso aí no Brasil inteiro, chamado Tropa de Elite. É verdade? Acho que é esse nome, Tropa de Elite, né? Tenho duas agora, né? A Tropa de Elite é o meu tema mais requisitado para convenções de vendas. Fala um pouco dessa palestra e está fazendo sucesso aí. Sim. Então, antes que alguém venha falar alguma coisa, o tema para convenções de venda, Tropa de Elite em vendas,
A primeira empresa que usou esse tema foi a minha empresa, junto com o meu sócio Nelson Marinho. Ele é um cara extremamente criativo. A gente precisava fazer uma convenção de vendas em 2007 por uma grande indústria têxtil. Aí o Nelson veio com essa ideia: pô, Arthur, esse tema tá bombando, esse filme tá bombando, a gente tem que montar uma estrutura de treinamento focado em eficiência, eficácia. Eu sentei com ele, nós elaboramos e construímos um treinamento bacana. Não é um treinamento, porque eu aplico isso em 2 formatos. Eu aplico no formato de 2 horas, formato de palestra, né, discursiva, e eu tenho um outro formato, que é o de workshop, onde a gente aplica 2 horas de conteúdo e 3 horas para botar a equipe para trabalhar, para definir objetivos, traçar metas, planos, e é bem legal. Eu tive um feedback em relação, quem assistiu a sua palestra, chegaram no final, perguntaram se o Arthur fazia parte da tropa de elite, o quanto que você realmente incorporou dentro, estudou, enfim, e aprendeu como é que realmente transmitir isso para o público. Porque desde 2007 eu venho estudando. Então o vídeo Tropa de Elite 1 e 2 eu assisti 300 mil vezes. Imagina. Tudo que tem de matéria do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, eu leio. Então eu estou extremamente atualizado. Então a gente usa as premissas do BOP. Por que o BOP é tão efetivo no que faz? Porque ele está baseado em preparo, planejamento e execução. Então, prepara o planejamento. Isso. Por que o soldado BOP ele é mais eficiente na hora que ele usa o equipamento dele? Porque ele treinou mais. O PM comum, normal, ele sai da academia, ele deu 250 tiros, com, sei lá, meia dúzia de tipo de equipamento. O cara do BOP, ele deu 2.500 tiros, com vários equipamentos. Então, quem tem mais chance de ser efetivo? Quem deu 250 ou 2.500? E aí eu faço as conexões com vendas, né? Quem é que tem mais chance de tirar pedido? Quem visita mais ou menos, oferece mais ou menos, prospecta mais ou menos, liga mais ou menos, visita... Ou seja, aí a gente vai fazendo as prospecções, bem legal. Essa é a minha palestra mais vendida para convenções de vendas. E tem agora uma outra, que é na potência máxima, que a gente trabalha as informações da Fórmula 1 ou do esporte, o cliente que define se eu vou usar na potência máxima como esporte ou como Fórmula 1. Os dois são esporte, né? Mas sim, Fórmula 1 ou basquete, por exemplo, que eu tenho usado bastante. Que a gente fala como ganhar terreno em ambiente extremamente competitivo. Né? Então, esses 2 temas são, assim, campeão de venda. Top. Boa, top, tá? Gente, e foi o que originou esse livro que a gente tem hoje. O nome dele não é Tropa de Elite em Venda, porque a gente já tem um outro profissional, que é o que lançou o livro, o vendedor Pitbull. Ele tem um livro chamado Tropa de Elite em Vendas. Aí eu botei meta dada é meta cumprida, né? Porque Tropa de Elite em Venda, meta dada é meta cumprida. Então é um livro 190 páginas, extremamente prático, objetivo, vai te mostrar o que um profissional da área comercial precisa desenvolver para ter sucesso. 3 Cs de vendas, os 3 Cs de venda: constância, consistência e contundência. Independente da situação, do momento, do mercado, do produto, do problema da fábrica, você tem que ser constante, visitando, prospectando, aprendendo. Consistente, você tem que ter qualidade. Você tem que saber o que vende, tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer seu cliente, você tem que ser consistente no que fala, tem que saber a argumentação de venda, você tem que aprender técnica de persuasão e tem que ser contundente. Ou seja, você tem que sair para vender. É como eu falei, você não tem que ter pena do cliente. Senão tropa elite, né? Você não tem que ter pena do cliente, você tem que respeitar o cliente e vender para ele não só o que ele quer comprar, mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o que ele precisa comprar para ganhar dinheiro. Porque muito cliente não sabe o quanto está perdendo de vendas, porque ele está naquele formato, não, eu só compro até X reais. E o representante muitas das vezes está ali, não, cara, usa isso, cara, isso aqui está vendendo bastante, na outra usa. Então a gente tem que, muitas das vezes, forçar um pouco mais a venda para que o cliente ganhe dinheiro. Convenção de vendas. Eu faço várias convenções de vendas e aí os caras estão comemorando, eu cresci 30% esse ano, eu cresci 40% esse ano. Eu não posso falar nada, porque eu atendo clientes que muitas das vezes são concorrentes, e que eu fui lá e o cara cresceu 90%. Caramba, olha só. E na mesma proporção. Então, o cara, muitas das vezes você está feliz porque cresceu 40%, mas o mercado, se você tomar algumas atitudes, fizer alguns investimentos com treinamento, com capacitação, tua equipe pode performar muito mais.
e mais rápido. Esse que é o grande barato do investimento em treinamento, palestras e nas convenções. Top, Arthur. Que baita bate-papo, tá? Arthur, estamos indo para a finaleira aí do nosso bate-papo. Vou deixar aí aberto para ti, de qualquer assunto que você queira aí conversar, deixar um recado para a turma aí que está nos assistindo aí. O que tu queres deixar? Fique à vontade. Passe o teu contato, rede social, para as pessoas poderem te encontrar. Quem não quiser o contato do Arthur, fale comigo, me chame que eu passo o contato dele, que vocês não vão se arrepender pelo profissional e pela experiência de mercado e de vendas que esse cara traz. Tranquilo. Então, antes de mais nada, a gente vai colocar aqui depois as minhas redes sociais para você ver no final. Depois a gente vai pegar esse podcast que possivelmente vai ter edição, a gente vai colocar lá nas minhas redes sociais. Quero agradecer a paciência de vocês, ficar imensamente grato por ter compartilhado um pouco do que eu conheço, do que eu sei, né? Eu não acredito que você saiba tudo, por mais experiência que eu tenho, tem muito a aprender, tem muito a melhorar. Por isso que eu não concordo que tem alguns profissionais no mercado que dizem, eu sou o melhor palestrante de vendas, eu sou o que mais conversa para boi dormir. Não tem nenhum órgão, não tem nenhum instituto que faça aferição se ele é o maior, o melhor, é o que vende mais, isso é conversa para boi dormir. Então não acredita nessa conversa fiada. Então é meu primeiro conselho. A segunda coisa, nesse mundo digital que a gente vive, da informação, do conhecimento, cara, isso aqui é uma mina de ouro, mas 90% de tudo que está nisso aqui é lixo, que te preocupa, te ocupa, te desestabiliza, te torna uma pessoa pior. Então, peneira o que tu vai consumir aqui. Por exemplo, um podcast como esse aqui, um podcast como esse aqui, ele vai te ajudar, ele vai te melhorar como ser humano, ele vai te melhorar como profissional. O conhecimento é fundamental. No mundo da informação que a gente vive, a gente tem que ter o discernimento de saber o que é só informação e o que é conhecimento. Então, transforma a informação que está aqui em conhecimento e vai para cima, cara. Te vira. Pá, na veia. Gente, vou deixar depois os contatos aqui. Pessoal, siga a gente nas redes sociais para mais conteúdos, mais episódios, mais bate-papos aí que a gente vai trazendo aí. Arthur, mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo. E eu tô até aqui, tô arrepiado, cara. Vamos botar o seguinte, quem fizer uma postagem e marcar a Vilmar Contabilidade e uma das minhas e Arthur Ximenes, palestrante lá do Instagram, quem fizer o melhor comentário sobre esse podcast aqui, o meu amigo Jacques vai mandar o livro de presente. Show. Tranquilo? Arthur, diga também aonde eu consigo adquirir esse livro aqui. Você compra no Magalu, você compra nas lojas americanas, você pode comprar na Blue Livros aqui de Blumenau. Top. Meta dada é meta cumprida, Arthur Ximenes. R$29,90, mais barato que um lanche do McDonald's, você não tem noção do quanto vai ser útil para você na tua vida profissional como vendedor, quem quer começar com vendas. Aquele velho ditado, né? Soldado pede para sair, né? Se não der resultado, soldado pede para sair. Se não deu resultado, se tá... A gente tem um termo que eles usam lá, bisonho, né? É o bisonho, é verdade. No exército, quando o cara é meio molengão, não tá pegando, a gente chama ele de bisonho, né? Então, se você é um bisonho, bacana, não adianta você insistir que você não vai dar para nada. Um forte abraço, até a próxima. Show. Top.